Olá, boa tarde para você, bem-vindo a mais uma Live JR, ao vivo, agora na Record News, o primeiro canal só de notícias da TV aberta brasileira e também para mais de 10 milhões de seguidores das redes sociais do grupo Record TV. Juntam-se a mim para entrevistar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a repórter especial do Jornal da Record em São Paulo, Cleisla Garcia, e direto de Goiânia, a repórter do Jornal da Record e apresentadora Fernanda Arcanjo. Governador, quero agradecer muitíssimo o seu tempo conosco. Muito obrigado pela presença aqui na nossa Live JR. Como vai o senhor? Boa tarde, muito obrigado, Eduardo, pelo espaço. Em segundo lugar, é uma honra enorme poder também ser entrevistado aí pela Cleisla Garcia, também pela Fernanda, lá do nosso querido estado de Goiás. Estou aqui à disposição. Só tem goiano por aqui, inclusive, governador. Eu sou a minoria, eu sou de Curitiba. Eu estou sabendo que o senhor está em Brasília, o senhor está na sede da Record TV em Brasília, porque tem agendas e compromissos aí no Distrito Federal. Daqui a pouco a gente fala disso. Minha primeira pergunta é sobre a pandemia de coronavírus. O seu estado, o estado de Goiás, mais tardiamente vem enfrentando uma parte mais aguda da doença e o senhor eu tenho visto, tem se esforçado para evitar o colapso do sistema de saúde do seu estado. A pergunta é objetiva. A que distância nós estamos de um efetivo colapso? Como é que está a ocupação de leitos de UTI no estado de Goiás? Ô, Eduardo, eu estou querendo estar longínquo, distante, quilometricamente longe de qualquer situação de um colapso. Até porque tive a oportunidade de ter sido o primeiro a implantar a quarentena e, como tal, para você ter uma ideia, eu fiz uma distribuição em todas as regiões, macro-regiões do estado de Goiás e não deixei que houvesse apenas a concentração que existia na cidade de Goiânia, Anápolis e Aparecida, mas criando uma estrutura de leitos de UTIs em várias regiões do estado e, com isso, podendo amortecer o processo. Já que, com o diagnóstico precoce e com o tratamento ali em loco, nós estamos tendo, até o momento, uma capacidade de ofertar leitos suficientes a todos. Não faltou nenhum caso em nenhuma região do estado de Goiás, e nós chegamos aí, sim, alguns dias a 93% da ocupação dos leitos, mas hoje mesmo já voltamos a menos de 85% a ocupação de leitos. Sabemos que nós estamos na fase com o maior crescimento de contaminação, a partir do dia 22 de julho. Realmente chegou de uma forma tardia, que nós estancamos o processo para termos como estruturar a rede de saúde, e como tal, agora, a previsão é até o final da primeira semana de agosto, nós enfrentarmos o período de mais alto índice de contaminação. Ou seja, o pico ainda está por vir. A próxima pergunta é de Cleisla Garcia. Olá, governador. Boa tarde para o senhor. É um prazer. Tudo bem? Como vai o nosso estado? Nosso estado de Goiás, se Deus quiser, eu quero lutar muito para nós termos o menor percentual de óbitos por 100 mil habitantes. Agora, governador, você sabe... desculpa, é bom ter essas notícias, a gente aguarda isso com otimismo. O senhor, como médico, né, sempre defendeu muito essa questão sanitária, questão da ciência, saiu de dentro do carro para falar diretamente com os goianos, mas a gente tem uma taxa de isolamento muito baixa. Eu até passei pelo Vaca Brava e vi o parque lotado. Por que os goianos não estão atendendo a esse chamado tão urgente quanto necessário, governador? Bom, primeiro, Cleisla, nós temos que entender que o coronavírus, eu como médico, tá certo? Nós nunca enfrentamos nada parecido. Então, não tem um prontuário, não tem uma maneira única de se tratar. Então, todos nós estamos nos adequando àquilo que outros países passaram e, como tal, com a experiência de outros, podemos ter aqui melhores resultados. É lógico que a quarentena, ela, desde os primórdios, toda e qualquer virose, você aplica a quarentena, entendeu? A época da poliomielite, quando não tinha vacina, você mandava as famílias para as propriedades rurais, para o interior. Então, era a maneira que você tinha. Ora, hoje, não é, com quase que 80% da população no setor urbano,
é muito difícil você conseguir. Mas Goiás foi o maior índice de isolamento social. Quando nós implantamos o isolamento no dia 13 de março, nós chegamos a 66% de isolamento social. Depois tem uma estafa, tem um cansaço, tem uma fadiga, tem um processo psicológico também que as pessoas não suportam. Já são mais de 4 meses, quase 5 meses, tá certo? De um processo que vem se arrastando e, infelizmente, nós não temos a noção de quando nós teremos aí um processo de declínio substantivo. E agora nós temos a consciência de que, pelo menos, a população está usando máscaras, está fazendo isolamento. Nós estamos iniciamos em Goiás, o PCR-RT padrão ouro na identificação do coronavírus, dentro de um convênio que fizemos, tanto com o projeto do Itaú, como também da Rede D'Or e da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Então, um aplicativo que nós passamos a ter agora uma capacidade de diagnosticar a pessoa, de acompanhar as pessoas que estiveram próximas a ela e monitorar essa pessoa. Em todos os municípios, inicialmente em 78 municípios de Goiás, que representa 2/3 da população. Fernanda Arcanjo. Obrigada, Edu. Boa tarde aos colegas, boa tarde ao governador, a todos que nos acompanham. Governador, eu estou ouvindo aqui o que o senhor está dizendo. De fato, a gente fez uma quarentena precoce aqui no estado. Isso nos permitiu manter a curva achatada por um tempo, mas agora sim parece que o pico chegou. O senhor avalia que talvez por ter fechado muito cedo, talvez a gente tenha voltado muito cedo também por esse esgotamento? Não foi cedo. Nós estamos tratando de uma virose. Nós já estamos chegando no 5º mês que ela chegou em Goiás. Nós fechamos Goiás antes de ter o primeiro caso. Então, veja, foi um período em que foi suficiente para que eu pudesse, tá certo, junto com o governo federal, tomar medidas. E você de Goiás sabe bem que nós não tínhamos nenhum leito de UTI no interior do estado. Nenhum. Então, como é que você vai enfrentar uma pandemia sem você ter um hospital, uma equipe médica? É importante que seja dito agora, também para o Eduardo, Fernanda, a Cleide, que não é apenas comprar respirador, não é apenas ter monitor. O que é fundamental, e aí falo como médico que sou, tá certo? É você ter recursos humanos e toda uma equipe para poder atender o paciente. Eu sou um especialista em ortopedia. Eu não sou um especialista intensivista. Eu não sou uma pessoa preparada para poder instalar, entubar o paciente, manter um respirador, saber o protocolo correto de uma pneumopatia grave, de um quadro de coagulação. Então, é importante que seja dito que Goiás nunca teve, era só na ambulancioterapia, nunca teve um hospital estadual fora dessas 3 cidades. E nós instalamos hoje hospitais em Itumbiara, uma cidade riquíssima que nunca teve. Primeiro hospital estadual, Jataí, São Luís de Montes Belos, Jaraguá, com a estrutura de UTI, Lusiânia, Águas Lindas, que o presidente da República nos deu, com 200 leitos, Porangatu, enfim, Formosa, tudo isso, ações do governo, tá certo, para que nós pudéssemos atender 7.200.000 goianos. Então, no momento em que você tem uma estrutura, você aí sim pode ter capacidade. Tanto é que aumentou o número de contaminados, mas não teve a falta de oferta de nenhum leito a nenhum goiano que entrou na fase grave respiratória. Governador, o senhor está falando nesse momento para todo o Brasil e tem muita gente preocupada ainda com a pandemia. É claro que a gente queria já ter superado tudo isso. Antes de esgotar o assunto, queria falar e comentar com o senhor que só um caso como esse que faz com que a gente, de repente, decore de trás para frente o nome de medicamentos que nem conhecíamos. Nitazoxanida, ivermectina, hidroxicloroquina, além de corticoides, anticoagulantes, azitromicina. Tem uma certa politização, na sua opinião, do tratamento, já que não há tratamento que reste provado cientificamente para a fase aguda, nem mesmo para a fase breve da pandemia? Aqui no Brasil, qual avaliação o senhor faz desse momento de tratamento? Eduardo, eu tenho
46 anos de formado. Quando você está diante de uma situação inusitada, algo jamais visto no mundo, onde todos os países e as maiores potências se ajoelharam diante desse vírus, você há de convir que as tentativas são várias. Você se lembra, no Congresso Nacional, quando propuseram também a pílula do câncer. Então, essas situações, elas levam a uma ansiedade muito grande nas pessoas. A gente tem que entender que, ao buscar essas alternativas, eu, como médico, como governador do Estado, eu não posso fazer nenhuma política de saúde que não seja embasado em um parecer técnico-científico. Entende? Nós não podemos fazer isso. Então, os critérios nossos são aqueles. O paciente apresentou o quadro, ele irá lá ao ambulatório, faz exatamente uma oximetria, vê como é que está expandindo, faz uma tomografia no paciente, toma essas medicações sintomáticas. Se tem um agravamento do quadro, tudo bem, nós internamos imediatamente o paciente. Deverá ir a um respirador. Como esse paciente vai responder, não tem uma forma única também. Uns evoluem muito bem, num percentual de 2%, agravam o quadro e aí sim torna-se a virose extremamente nociva, levando a um número significativo de óbitos dentro desses 2%. Então, neste momento, eu posso dizer a você com muita tranquilidade, nós não vamos dar conta de convencer ninguém, tá certo? Olha, não tome isso, ou tome aquilo. Isso, de repente, tomou conta do inconsciente popular. Olha, neste momento, o que eu, como governador, tenho que fazer é definir protocolo. Esse protocolo ele é bem claro no nosso estado. Então, nós vamos ver como é que está a saturação do paciente. Se o paciente precisa ser oxigenado, já vai para o leito de enfermaria. Faz-se uma tomografia. Nós vamos ver a extensão do comprometimento pulmonar. Aí nós entramos com alta dose de corticoide, sim. Também com anticoagulante, sim. A necessidade da intubação em vários casos para manter a expansão pulmonar. Em várias posições, manter o paciente em posição prona, ou seja, de barriga para baixo. Enfim, todas esses conceitos, nós sabemos que nós teremos uma única saída, que é a vacina, que todos nós estamos esperançosos para que o mais rápido possível possamos chegar a um resultado e um teste conclusivo capaz de gerar imunidade a todos nós. Conceitos todos que o senhor citou aí que devem ser praticados dentro do hospital, né? Por isso a minha pergunta era mais no sentido de se a gente não está causando alarde para as pessoas se medicarem antes da hora. Mas a próxima pergunta é da Cleisla Garcia. Governador, a gente tem aprendido, né, muita coisa durante essa pandemia, com o trem em movimento, e tem se falado muito na questão do transporte, né, a importância da mobilidade urbana. E a capital, Goiânia, tem sofrido muito com essa briga interna do transporte entre o poder público, empresas privadas, e a gente sabe que isso é uma fonte de contágio poderosa. O povo goiano é trabalhador, briga para entrar no ônibus. O que pode ser feito, governador, não para períodos pandêmicos, mas para que a cidade possa conversar melhor com essa questão da mobilidade urbana? O que o senhor está pensando sobre isso? Bom, isso é um problema que eu diria a você que ele é extensivo não só a Goiânia. Ele é extensivo ao entorno de Brasília, que é uma situação muito mais grave ainda do que a Goiânia. Você tem aqui mais de 300 mil pessoas que se deslocam das cidades vizinhas para Brasília e retornam à noite. E a 80% a mobilização é para o transporte urbano. Então, em todas as cidades com grandes aglomerações, é difícil que realmente você tenha um transporte urbano capaz de atender a demanda. Olha, as tentativas foram várias. O prefeito criou horários diferenciados, também buscou uma política junto conosco para que cada vez mais conscientizássemos as pessoas a manter o afastamento, fazer o uso de máscara.
todas as pessoas só podiam andar nos assentos, ocupando os assentos dos ônibus. Mas você sabe que este processo é um processo que você não consegue mantê-lo por mais tempo, como nós já estamos. Você começa a ter algo que é também um enfrentamento do psicológico da pessoa. Então, a gente tem que pedir agora, cada vez mais com política educacional, mostrando a necessidade que não é apenas uma ação de governo, que é uma conscientização da população, que todos nós precisamos nos convencermos que o cidadão se acha, às vezes, acima da virose, mas que, infelizmente, está contaminando outras pessoas que não têm a mesma capacidade que ele para resistir àquela contaminação. Então, essa é a política que nós temos feito muito no nosso estado de Goiás. Agora, infelizmente, o colapso do transporte ele não é por causa da pandemia. Ele já vem de dezenas de anos, tá certo? E, como tal, acentua-se quando você tem um processo, uma pandemia, que nunca ninguém no mundo experimentou nada parecido. Falando sobre transporte coletivo, o senhor respondeu a pergunta do Blênio Ribeiro. Blênio Ribeiro, via Instagram. Fernanda Arcanjo, você é quem fala agora. Vou insistir um pouquinho nesse assunto, Edu. Governador, por que não se exigir do transporte público, dos terminais, que adotem o mínimo de medidas sanitárias, álcool em gel, termômetro, como se exigiu do comércio? Bom, você sabe que esta parte específica dos terminais, a solicitação que foi feita, eu quero lhe afirmar que o Corpo de Bombeiros de Goiás tem feito todos os dias, no final do dia, tá certo? Ele tem feito a higienização dos terminais. Certo? Isso aí tem sido feito por nós. Agora, é fundamental também que as pessoas ajudem, porque nós estamos distribuindo álcool em gel. Tá? As pessoas sabem que chega lá, usar máscara, nós distribuímos aí milhares de máscaras, certo? Então, quer dizer, isso aí é uma conscientização da população. Você, por exemplo, vê a filmagem das pessoas que têm a noção da gravidade, todas elas estão se cuidando. Então, não existe apenas a presença do Estado, não é? É a presença do cidadão. Acho que todos nós temos que nos envolver para que possamos superar esse desafio. Esse desafio não é apenas do presidente, do governador, do prefeito. Ele é um desafio de 220 milhões de brasileiros, de 7 milhões e 200 mil goianos. Então, são detalhes menores que não se pode exigir tudo isso da autoridade. Quer dizer, esse nível de conscientização, isso é fundamental para que tenhamos o menor número de maus resultados e que venham a óbito em Goiás. Sem dúvida, a grande parcela da ação está na mão das pessoas. Eu acho que a pergunta da Fernanda é mais no sentido se o senhor acrescentaria algo, se o senhor tornaria esse cuidado um pouco mais efetivo. Santa Catarina, vamos lembrar, ficou 2 meses e meio com o transporte público completamente paralisado. Foi até polêmico, porque lá o governador disse, você que é empreendedor, quer que o seu funcionário trabalhe, então forneça a ele transporte do trabalho até em casa. E com isso Santa Catarina, imagino que como Goiás, conseguiu achatar um bocado a curva, mas está sofrendo bastante agora, haja vista. Eu aproveito esse assunto, governador, vamos prestigiar o nosso internauta, muitas perguntas estão chegando para o senhor, e uma delas é sobre a volta às aulas. Se o quiser comentar o transporte, fique à vontade. Mas a Meire quer saber, em relação à volta às aulas, como médico e administrador público, o que o senhor defende? Bom, Eduardo, como eu disse, você não tem uma receita única. Você tem que imaginar um Brasil de uma extensão territorial e com características locais e regionais. Pensa bem, se eu cancelasse todo o transporte urbano no entorno de Brasília. Qual é a condição que essas pessoas que são assalariadas chegariam no seu local de trabalho na cidade de Brasília? Sobretudo porque são cidades muito conurbadas, né? Muita conurbação. Exatamente. Então, quer dizer, a renda per capita
de Santa Catarina é uma, a distribuição das cidades em Santa Catarina é totalmente diferente, é a melhor distribuição regional que se tem no Brasil, é a melhor distribuição de médicos que tem no país, não tem a concentração apenas na capital. Então, você tem diferenças, tá certo? Onde uma prática ela não tem como ser adaptada em outro estado. Ela tem que ser dentro daquela viabilidade que seja possível, tá certo? Para que você sobreviva. Em relação à pergunta, pois não. Nós fizemos, desde o primeiro momento, foram canceladas todas as aulas em Goiás. Nós tivemos o cuidado com que todo o jovem que tem ali, que está matriculado no hospital, na escola estadual e que está no cadastro único, essas crianças recebem mensalmente R$ 150 como auxílio alimentação. Ao mesmo tempo, Goiás foi o primeiro a avançar no Goiás Tech, ou seja, a rede de rádio e televisões, todo o sistema tecnologia do Estado aplicado para que nós mantivéssemos, tá certo, as aulas funcionando de uma maneira virtual, à distância, e também todo o transporte escolar foi mantido para poder levar as apostilas às pessoas, aos estudantes, e depois recolher essas apostilas para serem corrigidas. Assim nós estamos fazendo, vamos continuar fazendo até o final do ano, sem a menor previsão de nós propormos qualquer reinício às aulas durante esse ano de 2020. Cleisla. Governador, é muito complexo, né? Porque quando chega uma crise dessa, é muito difícil pensar no futuro. Mas Goiás está tendo, como em outros estados, taxa alta de desemprego, quase metade dos domicílios já usando o auxílio emergencial. O que é possível pensar para essa pós-pandemia do ponto de vista de empregabilidade? Cleisla, eu acho que você me formulou talvez uma pergunta das mais importantes que eu tenho feito para mim mesmo neste momento. E como médico e cirurgião que sou, nós não acreditamos em nenhum bom resultado se o médico não for preparado para fazer o diagnóstico e aí sim saber propor um tratamento. Eu vejo que o primeiro desafio, nós estamos chegando numa fase onde, lógico, isso não é uma verdade, mas que eu penso que nós vamos chegar nesse pico nesses próximos dias, a partir daí vamos para um processo de estabilização e espero que possamos chegar no final de agosto, setembro, já com um quadro bem mais aliviado e com capacidade de ter muito mais mobilidade do que nós temos hoje, convivência entre as pessoas. Agora, o que você coloca é o segundo grande desafio. Este sim. Ou seja, neste momento, eu ao ser eleito, o meu programa de governo nada tinha a ver com o problema da pandemia. Ninguém imaginava isso. Eu tinha a ver com o problema fiscal de Goiás. Peguei um estado totalmente colapsado, assaltado, inviabilizado, sem crédito nenhum junto ao Tesouro Nacional. Regularizando um pouco a economia do estado, o quadro fiscal, vamos para uma pandemia. Com essa pandemia, nós temos que resistir ao máximo e resgatar cada vez mais ao cidadão em ter a oportunidade de se salvar dela e resgatando vidas como sendo um compromisso primeiro que eu tenho. Lógico que agora nós readequamos totalmente o Estado. Chama-se Secretaria da Retomada. Eu retirei várias gerências e superintendências que estavam sobrepostas em outras secretarias. Criamos, foi aprovada hoje em segunda votação, tá certo? A Secretaria da Retomada na Assembleia Legislativa, e é nessa vertente que você coloca. Nós enfrentaremos aí o maior desafio, em total parceria com todas as entidades de classe, como também com todo o setor produtivo, buscando mecanismos para respondermos a essas pessoas e darmos ao cidadão a perspectiva amanhã de poder pilotar e comandar as suas vidas. Eu acho que isso é que é o ponto mais importante. Uma política social de distribuição de cestas básicas, 280 mil cestas básicas, agora mais 220 mil neste momento, e buscando, agora mesmo estava no Banco do Brasil, com o presidente do Banco do Brasil, discutindo esse tema, ou seja, a necessidade de nós buscarmos uma saída para pequenos, microempreendedores, empresários, médio produtores, médio empresários,
para que eles tenham pelo menos um repasse financeiro com crédito subsidiado e com juros subsidiados e um processo mais alongado, para que ele sobreviva como capital de giro e para cá com os compromissos com seus funcionários. Esse é o grande desafio, concordo com você, e Goiás já está preparado com a estrutura de governo voltada para este segundo grande problema, como sequela da pandemia, o desemprego e o comprometimento também da arrecadação do Estado e da renda per capita de cada cidadão. Governador, portanto, confirmando para você, ao vivo aqui na live, você pode mandar perguntas para ele pela rede social utilizando a hashtag LiveJR. O governador confirmou a criação da Secretaria da Retomada. Fernanda Arcanjo, você. Vamos continuar falando de remédio para a economia. Governador, eu até vi uma charge muito interessante do colega Jorge Braga, talvez o senhor tenha visto também, um precipício bem alto, lá em cima o banco, e lá embaixo o microempresário. Ele, por mais que ele se estique, ele não consegue alcançar o banco. O que o governo pode fazer para facilitar esse acesso de crédito emergencial para o microempresário que está sofrendo tanto? Ontem mesmo, eu estava no Goiás Fomento. Você vê o tanto que nós estamos adiante do problema. O Goiás Fomento hoje, ele já implanta o microcrédito. A capilaridade dessa instituição do governo do Estado faz poder chegar aos municípios, lógico, com uma capacidade limitada. Você viu, mesmo os motoristas de vans, por exemplo, nós fizemos um crédito de R$ 9.000 para eles em 3 parcelas de 3.000 mais cestas básicas. E nós estamos atendendo a parte dos garçons, como outros setores também, que estão comprometidos no dia a dia, microempresários que precisam. O que o Goiás Fomento faz? O que eu estava discutindo com o presidente do Banco do Brasil neste momento? É a necessidade de nós diminuirmos essas exigências, mesmo sabedores que amanhã, tá certo? O cidadão tem uma dificuldade e poderá ficar até inadimplente com o Goiás Fomento, ou com o Banco do Brasil, ou com a Caixa Econômica. Mas ontem o convênio foi feito com a Caixa Econômica, tá certo? De um crédito para poder ser repassado num valor máximo de até R$ 20.000. Isto faz com que a gente possa estender esse processo, agora buscando esse convênio também com o Banco do Brasil, que acaba de sair da presidência do Banco do Brasil, para avançarmos também numa nova linha de crédito, e a burocracia da Goiás Fomento, que é um sistema bancário reconhecido pelo Banco Central e que tem a capacidade de, hoje, por exemplo, a minha equipe está toda no entorno, visitando ali a mercearia, o posto de gasolina, o supermercado, o pequeno marceneiro, aquele cidadão da lojinha, o outro que tem ali que serve um lanche, enfim. Essas pessoas todas já estão sendo visitadas por nós, cadastradas, para nós fazermos chegar sem essa burocracia que você colocou, porque o Sebrae também fez um convênio conosco que bancou o aval desses empréstimos, o que paralisou um pouquinho a internet do governador, mas a gente conseguiu entender aqui o raciocínio. Fernanda, agora é cobrar para revisitar a sua charge, né? Para ver se o pessoal vai conseguir alcançar o banco aí a partir das explicações do governador, não é isso? Estava longe, viu, Edu? Estava longe. Não, essa é uma reclamação nacional e com reconhecimento, o próprio ministro da Economia, o ministro Guedes, falou que era um calcanhar de Aquiles, né? Fornecer dinheiro, colocar o dinheiro ao alcance, o crédito ao alcance de quem mais está precisando. No Paraná, tem empreendedor acorrentado à agência da Caixa Econômica Federal, fazendo greve de fome porque não consegue dinheiro. Tá chegando muita pergunta, governador. Vamos prestigiar aqui o Matheus Pereira, via Facebook, perguntando: e concurso público, nesse contexto? O senhor vai chamar o concurso para a segurança pública? Matheus, você sabe que eu estou precisado mais do que nunca, já que eu tenho um déficit significativo de delegados no estado de Goiás. Com a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que deu a nós um repasse de uma parcela de uma verba federal, que seria mais ou menos no intuito de repor o mínimo da nossa perda
do FPE e também da nossa perda do ICMS nos estados, nós estamos sobre uma legislação, Eduardo, Matheus, que nos impede toda e qualquer nomeação neste momento. E o que nós tivemos que fazer foi a prorrogação do prazo de um concurso realmente que está validado, que eles têm direito à vaga dele e que tão logo eu possa sair desse quadro fiscal, imediatamente eu os convocarei. Cleisla Garcia. Governador, por bem ou por mal, o mundo começou a olhar para a agricultura e a gente começou a ver os números do PIB, né? O Brasil aí com 21% do PIB representado pelo agronegócio, que gera em serviços e bens um total de mais de 1 trilhão. Com relação ao agronegócio, falando de Goiás, que é um estado forte nisso, esse pode ser o início, o degrau para a saída desse grande buraco onde a gente se colocou em boa parte dos estados? Cleide, parece que eu estava vaticinando tudo isso em 1986, quando tentavam lá estatizar as terras no Brasil numa constituinte extremamente socializante e que tive a coragem de enfrentar aquela época, o grande debate nacional, e que, graças a Deus, garantimos o direito de propriedade ao setor rural, lógico, cumprindo a sua função social. E me lembro bem que hoje, falar da agropecuária, tá certo? É um setor respeitado e de bom tom. Mas quando eu iniciei essa luta de defesa do setor rural, em 1986, me lembro bem, tá certo? Tinha um preconceito enorme ao produtor. O Brasil, naquela época, era grande importador da maioria das commodities, como também dos produtos. Uma safra pouco significante, em torno de 60 milhões de toneladas de grãos. Eu nunca tive dúvida em relação ao potencial nosso, e hoje nós somos aí um país com mais de 242 milhões de toneladas de grãos. Nós somos o segundo maior país em produção de proteínas, e nós temos um potencial de ampliar isso mais ainda, sem comprometer em nada o meio ambiente, apenas recuperando terras degradadas que aí estão. O potencial do Brasil é o maior que tem no mundo, com a tecnologia que tem, o máximo de tecnologia. Eu disse ao presidente Jair Bolsonaro, ele é o único chefe de governo que pode sentar em qualquer convenção mundial e dizer: eu alimento 220 milhões de brasileiros, eu ponho a comida na mesa de todos eles no setor rural do nosso país, e nós alimentamos ainda milhões e milhões de outros que moram em outros países que não têm a capacidade produtiva do Brasil. Então veja bem a revolução que foi feita, aquilo hoje que Goiás, o meu estado, representa, e nós devemos muito este momento ao governo federal. Hoje mesmo, pela manhã, o ministro Tarcísio assina uma autorização da construção de uma grande obra, que é uma ponte que liga Goiás ao Mato Grosso, na região do extremo noroeste goiano, ligando ao nordeste do Mato Grosso, que é a BR-080, e além do mais, numa visão de futuro, o ministro Tarcísio, o presidente da República, autorizaram a ferrovia da integração do Centro-Oeste, isso levando o norte do estado e o Vale do Araguaia a esse potencial enorme, resgatando a infraestrutura que nós não tínhamos. Goiás, Centro-Oeste, cada vez mais vai sustentar o país e vai sustentar o mundo, e hoje é um país que pode dizer: o Brasil garante a sua segurança alimentar aos brasileiros com a cesta base, hoje, em que o valor de uma cesta base é quase 1/10 daquilo que ele recebe como salário, e, no entanto, aquilo custava, há 20 anos atrás, mais da metade do que ele recebia. E o Brasil é o grande exportador hoje, e o mundo inteiro dependendo também da nossa produção de commodities e de proteínas aqui. Fernanda Arcanjo, a última pergunta é sua. Governador, temos 4 minutos para encerrar. Só vou pedir a ajuda da Fernanda e do governador, que tem perguntas sobre volta à visita dos presos, sobretudo no presídio estadual de Anápolis. Daqui a pouco não me deixa sem essa resposta, governador. Pode falar, Fernanda. Eu quero saber, o senhor tocou no nome do presidente Jair Bolsonaro, eu quero saber como é que anda a relação dos dois.
que no período de campanha tinha um apoio irrestrito, uma grande aliança. Parece que isso ficou meio abalado aí no meio da pandemia. Como é que estão hoje? Como é que está a relação entre os dois hoje? Fernando, em primeiro lugar, você sabe, eu sempre fui um político muito independente. E usando muito um termo nosso goiano, né? Graças a Deus sou um político desencabrestado. Né? Eu não sou tutelado. Né? E você sabe que a capacidade minha de divergir, ela é mais do que republicana, ela é mais do que da convivência política. Olha, a discussão sobre a metodologia ou prontuário de tratamento da pandemia, é lógico que sempre teve, todo mundo sabe, eu sempre tive uma conduta, o presidente acolheu outra. Agora, isso nunca deixou de ter meu relacionamento com ele, as visitas dele continuaram no estado de Goiás, ele teve há poucos dias abrindo o hospital de Água Linda, vai estar comigo a semana que vem abrindo o presídio de segurança máxima na cidade de Águas Lindas também. Enfim, esse relacionamento ele é muito transparente, direto. O presidente sempre deixou claro o carinho que tem pela convivência que nós sempre tivemos e pela postura que nós temos, entendeu? E nós conhecemos bem o perfil um do outro e sabemos que, neste momento, é hora de nós podermos cada vez mais unir forças, aglutinarmos ações e reconhecer os pontos positivos para o estado de Goiás. Eu disse hoje ao ministro Tarcísio que dissesse ao presidente da República que ninguém fez 1/10 do que ele está fazendo em termos de infraestrutura no estado de Goiás. A malha ferroviária de Goiás, tá certo? É algo impressionante. A duplicação de rodovias no nosso estado de Goiás, o centro tecnológico ferroviário que será instalado na cidade de Anápolis nos próximos meses, com toda a orientação do Instituto Militar de Engenharia. Então, todo esse apoio que nós estamos tendo, e agora, espero no mês de agosto também levar o presidente ali nas cabeceiras do Araguaia, onde eu e o meu amigo, colega Mauro Mendes, governador do Mato Grosso, estaremos juntos lá para iniciar a recuperação do meio ambiente das cabeceiras do Rio Araguaia, na vertente Goiás e vertente Mato Grosso. O maior projeto de recuperação ambiental do mundo. O maior projeto de recuperação. Não, agora, Edu. Para concluir, é isso. Para concluir, a pergunta de muitas internautas, Silvia, Tati, Marciele, sobre a volta à visita dos presos, aos presos, governador. Se para a aula não tem previsão para a retomada presencial, como você disse, até o final do ano, como é que fica a situação dos presídios? A situação dos presídios, nós temos que ter uma cautela enorme, até porque nós não podemos deixar que haja uma disseminação do coronavírus. E, como tal, a cautela tem sido tomada pela toda a estrutura da Secretaria de Segurança Pública para que haja os cuidados necessários e não uma contaminação que poderá aí fazer uma contaminação que nós chamamos uma contaminação emanada durante toda a estrutura daqueles que estão lá retidos num ambiente de convivência quase direta um com o outro. Então, o prognóstico disso ele é feito dentro de um cadastro epidemiológico determinado pela Secretaria da Saúde, pelo COI e pela Secretaria de Segurança Pública. Cleisla Garcia, obrigado pela participação. Goiana, Cleisla Garcia. Goiana, Fernanda Arcanjo, muito obrigado. Prazer ter você conosco na Live JR. Governador, nós que agradecemos, Fer, Cleisla. Governador, esperamos vê-lo numa outra oportunidade e com mais novidades aí também do Distrito Federal ou do seu estado, Goiás. Obrigado. Obrigado, governador. Eu que agradeço. Espero tê-los qualquer dia visitando o nosso querido estadual, nosso estado de Goiás, apresentar para o Eduardo aquela beleza lá, depois para ver aquelas maravilhas da Serra Dourada, do Rio Araguaia, como também aquele cerrado, e quem sabe ele vai gostar de experimentar o pequi. Conheço o pequi já, governador, mas preciso voltar. A você, internauta que nos acompanhou, muito obrigado pela presença. Os principais trechos dessa entrevista estão logo mais na tela da Record TV Oficial, dentro do Jornal da Record. A gente se vê na próxima Live JR, combinado? Até lá!